calçados dos pés. Sabe por que Deus falou isso com Moisés? Quem sabe? Afinal, o assunto, sabe ou não? Não. Moisés, os irmãos já, alguns, alguns, né? Vocês já viram os trajes do sumo sacerdote? Quem já viu? Ele é bem trajado, vestido muito bem condizente, mitra na cabeça, linho fino, mas descalço. Já viu isso? O sacerdote, num certo momento, ele não podia usar calçado. Sabia, irmão Jacinto? E essa foi a razão pela qual Deus disse a Moisés: tira os sandálios dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Mas sabe que o cargo, ele é honroso, é de Deus, e glorifica a Deus. Só que quem recebe cargo é um ser humano, ser uma vigéria e se exalta. Para pisar em alguém não demora muito, né? Isso. E essa foi a razão pela qual Deus falou com Moisés: lembre-se, estou te comissionando a direção ao Egito, mas também estou te dando uma nação para dirigi-la. Mas tome cuidado, não pise em ninguém, porque acima de ti está eu, disse Deus. Não pise em ninguém. Aí daí para frente, Moisés, no mesmo tabernáculo portátil, montava, desmontava, ia seguindo em viagem. Só que no santuário, como está aqui, onde estamos, mais para frente, era o Santíssimo Lugar, e naquele local onde era direcionado a chegar ao Santíssimo Lugar, tinha pedrisco. Pedregulho, sabe? Pedrinhas pequenas. E o sumo sacerdote entrava no santuário descalço, pisando em pedrinhas e sentindo dores nos pés, lembrando que ele é humano. Os irmãos, imaginam um obreiro, alguém com um carro na cabeça, quanto a igreja sofre. Eu já cheguei à conclusão, aconteceu uma vez, foi verdade. Um presbítero, ele foi celebrar uma ceia, e ele falou tanta tolice que os irmãos fizeram voto para ele não voltar lá mais. Terrível. Então virou. Eu me lembro até aí de tudo, né? Do nosso ministério mesmo. Faz tempo isso. De tanta tolice que ele falou, tanta. Não é autoridade, autoritarismo. Porque ele recebeu o cargo nem pensando que era Deus, porque Deus não faz o que ele falou, né? Pensando que ele poderia ter aquele autoritarismo sobre todos. Falar cada turista que era muita coisa, né? Então, o seu sumo sacerdote, ele entrava no santuário, no Santíssimo Lugar, descalço. Lembrando que ele estava muito graduado, era uma autoridade máxima naquela época, só que ele era humano. Estava sujeito a fraquezas e também ter cuidado para que o carro não subisse para onde? Para onde? Sai do coração, vai para a cabeça e o povo se esconde. É uma realidade isso. Então, por isso que diz, a mesma coisa da liderança de Josué substituindo a Moisés, o mesmo anjo, Cristo, disse a Josué, não foi isso?
Tire a sandália dos pés, porque o lugar que pisares, santo tu és humano, e está em um grande carro, mas não deixa que isso não falte a humildade. Interessante o assunto. Vamos ouvir os irmãos, pode apresentar esse irmão e as irmãs também depois se prepara para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Graças a Deus. Aleluia. E o grupo? Salve, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Paz e santo gozo tenho, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo vivo, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, Ele também louvam a mim, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça minha não consegui. Jesus foi para a glória, mas um dia não veio, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, Ele também o louva, entoando aleluias a meu Rei. Se o mundo não deseja tão como Salvador, nossa língua agradece seu amor. Porém estou gozando do calor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, Ele também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Vamos começar Ele pra com Jesus e consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Recebendo o céu e terra, que será mesma lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, Ele também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Entoando aleluias a meu Rei. Aleluia. As irmãs se aproximem, estão preparadas para louvar a Deus. Vamos ouvi-las. Louvado e bendito é o nome dele para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade ela dura para todo sempre. Glorificado é o nome dele. Aleluia.
Não é isso? Custou muito. Se fosse comprar uma alma hoje, comprar a salvação, quantos pagaríamos? Quantos milhões? Esqueceram? Já tivemos essa variação, porque a Bíblia ela dá um resultado para todas as coisas. Referente a nós, eram 10 mil talentos de prata. Se fosse vender, corresponderia a quanto? A 90 milhões de reais para comprar a salvação. O tema não vai ser este, mas apenas um resumo do hino, não é? Que o valor de uma alma custou muito, mas a Bíblia ela dá o direito de nós fazer o cálculo. 10 mil talentos de prata, tem Mateus 28, 18, 23, 24, daria um total de 340 mil quilos, 340 toneladas. Se fosse vender no real, daria um total de 90 milhões. Era o valor que o homem foi multado desde que pecou. Aí Jesus, como nem todos podem comprar a salvação, no caso se fosse assim, e também não existe salvação promoção, existe? Não. Salvação promoção, o que é salvação promoção? Tem umas pessoas que pregam a heresia bem transparente. Coitado, o irmão não tinha, talvez nem culpa nenhuma. Eu encontrei um irmão, uma chave no chaveiro, uma chave chamou a atenção. Era parecido com cobre. Cobre é caro, não é? É só ali. Aí eu disse a ele, perguntei a ele, e essa chave aí, irmão? Ele falou, essa aqui é a chave do céu. Faz muito tempo não. Aí eu perguntei para ele, mas essa chave custa quanto? Não, 100 reais. Que rebaixamento, né? Aí ele disse para mim assim, mas se tiver até uns 50 reais no momento de esteja vendendo, alguém leva essa chave. Coitado, né? As pessoas estão tão induzidas na heresia, tão induzidas na doutrina gananciosa, que até eles creem nisto, creem com tanta convicção que dá dó mesmo. Mas salvação, não existe salvação promoção, existe? Enquanto dá 100 em salvação, enquanto 50 em salvação, é heresia e é o descaso da cruz de Cristo, como nós sabemos disso. Eu vou ler a palavra, nós vamos ler. Vamos já ler a palavra de Deus, irmãos, fazer esta oração. Já vamos ler a palavra de Deus sobre as três etapas do juízo de Deus. Quem conhece na Bíblia? Isso é muito valioso para a doutrina dos cristãos, para a doutrina da conservação da salvação. Senhor Deus, Pai poderoso, estão aqui, meu Deus e meu Pai, pedindo que a Tua boa palavra, ela venha nos segurar, Senhor, como tem nos segurado. E também, meu Deus e meu Pai, na virtude divina, Senhor, da Tua graça santa e poderosa, também receba a oferta, Senhor, que o Senhor tens preparado ao Teu povo, Senhor, cada um, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, e permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, Teu amado Filho. Amém. E também pode já colocar a sua oferta na sala, já vamos daqui a pouco meditar nesta boa palavra. Vamos conseguir, não é? Conseguir ou não? Moral. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Coloque as ofertas na sala. Tem também os envelopes, irmãos, pode pegar pela fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Benditas o nome dele para sempre. Quem pode passar os envelopes aí, por favor? Coopere aí na graça do Senhor da glória. Mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos chegar. Mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos chegar.
mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória e aleluia, vem o temor a me levar. Amém. Graças a Deus. Por que, irmãos, que nós iremos chegar lá no céu, dando glória e aleluia? Porque falamos aleluia. Quem sabe o significado da palavra aleluia? Aleluia é uma maneira de louvar a Deus, só que é um idioma, aleluia, é um idioma que não se traduz. Os irmãos sabiam disso? Em todo o país do mundo, a palavra aleluia é essa mesmo que estamos falando assim. E na linguagem angelical, lá na glória, a palavra aleluia é essa mesmo que estamos falando aqui. Então a palavra aleluia, ela tanto é universal, quanto no arrebatamento a igreja subirá dizendo aleluia, e os anjos dirão aleluia. Eita maravilha! Ela não se... Sabia disso? Não? Tão bom, não é? Sabia, irmão? Não, é a mesma língua que fala os anjos, bem traduzido aqui. Vamos já, irmão, coloque aí no capítulo 19, no livro do Apocalipse, versículo 11. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Os irmãos, se der possibilidade, vamos ler a palavra de Deus. Vai ler o mural e vamos analisar a palavra sobre a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Nós estamos, irmãos, na época do Apocalipse. Não só referente aos acontecimentos, mas concernente à revelação do Espírito de Deus em nós. Nossas mentes, elas tornaram-se mais amplas devido ao tempo que o Senhor nos deu. É uma realidade nisto. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Diz a palavra de Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, isto, pronto. E o que? Exclamação. E o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com... Passa para o versículo 12, irmão, depois eu vou no comentário. Versículo 12, isso. Está? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, quer dizer, troféus, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Pode sentar para cá. Se os irmãos lerem a palavra do Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 até o 10, a igreja se encontra ou encontrará reunida lá na glória, porque a igreja ela será levada por Cristo, mas ele virá com as nuvens. Já leram isso? Está aqui no Apocalipse mesmo, capítulo 1, versículo 7. Essa palavra dizendo, principalmente a parte A, o Senhor dizendo, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Mas tem uma vírgula no capítulo 1. Mas é esta revelação, então, assim, a revelação de Cristo Jesus vindo como noivo. Como noivo. Então, ele virá arrebatar a igreja sobre as... sobre as nuvens.
nuvens. Por que sobre as nuvens? Porque ele subiu as nuvens. E ele tem a sua ética, ele é controlador, ele é planejador, ele é controlador, ele é liderador, organizador, o Senhor da glória. Mas a informação sobre o arrebatamento da igreja é exatamente como está na Bíblia, a palavra de Deus. Para o arrebatamento da igreja, ele virá com as nuvens. Só que, logo a igreja subir, a palavra nos diz que Deus vai mandar 2 profetas. Já leram isso? Não. Dá para passar no Apocalipse 11, 3, 11, 1, capítulo 11, já 3, diretamente no assunto. Isso depois que a igreja, ou aquele acontecimento depois que a igreja subiu. Exatamente. Então, olha bem, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Logo a igreja subir, o que ocorrerá aqui na terra? Promovida por qual motivo? Primeiro, porque as 2 testemunhas virão pregar a palavra sem tirar varal aqui na terra, sem nenhuma satisfação a dar qualquer tipo de autoridade estiver em eminência, fica bem diretamente com a ordem de Deus. Só que naquelas alturas a igreja já, que é uma doutrina, eu não vou dizer que para muitos é fácil de compreender, mas eu vou fazer o máximo possível para que todos compreendam, porque a emoção ela confunde muito com a razão. E a igreja subindo, os 2 profetas de Deus virão fazer o quê? A vida de Cristo, ela atua em 3 fases. Fases mesmo, não é frase, é fases. Ela atua em 3 fases, não sabiam? A primeira fase, ele veio e está salvando. Essa é a primeira fase. A segunda fase, ele virá para levar a igreja. E a terceira fase, ele virá com a igreja para anular o império do anticristo e livrar Israel da opressão. Funciona assim, são 3. Primeiro, vocês sabiam disso ou não? Às vezes aquela gritaria diz, Jesus veio arrebatar a igreja, acaba tudo, ele vai embora. Eita! Tem que ter execução na palavra de Deus. Primeira fase, ele veio estar salvando. A segunda, ele virá como o quê? Como noivo, para levar a... E a terceira fase, ele virá como ladrão. Quer dizer, de surpresa que o anticristo não sabe. Ele fica enganado. Assim por diante. Só que quando Jesus ressuscitou, qual foi a expressão que ele usou? Esse vai me dar do quê? Todo aonde? A palavra, irmãos, ela é absolutamente digna de confiança. Todo o poder nos céus e na terra. Até está no sentido do português da Bíblia, da gramática da Bíblia. E já que nós recebemos a salvação, automaticamente também nós recebemos a orientação sobre o trabalhar de Cristo com a sua igreja e relacionado todo o seu compromisso com Deus, do Pai, de realizar nele todas as coisas. A igreja se encontra, ou melhor dizer, quando a igreja subir, Deus vai mandar o quê? 2
exercendo aqui na terra os sinais de Elias e Moisés. Irmãos, pode avaliar que quando Jesus foi transfigurado lá no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, na sequência, quem apareceu lá? Elias e Jesus. Estava Jesus representando a graça, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então a palavra, ela trabalha assim. Agora, nossa visão do arrebatamento, ela está onde? Revelada dentro da Bíblia Sagrada. Está vendo ali, ó? Eles profetizarão por quantos dias? 1000? Quantos anos dá? Vamos analisando aí, porque isso, irmãos, é bom para a mente não envelhecer. São coisas lindas. Então, eles profetizarão por 3 anos e meio. Referente ao mundo. E profetizarão 3 anos e meio que eles virão. Os irmãos podem ver que essa guerra, talvez alguém não olhe tanto isso, mas essa guerra no Oriente, qual é a finalidade? É ganhar o terreno da promessa que está ocupado pelos muçulmanos. Talvez os irmãos não sabem disso. Sabe disso ou não? Porque essas profecias nós trabalhamos. O Espírito de Deus veio sobre nós com abundância e nós trabalhamos ligados ao ministério dos profetas e dos apóstolos. Glória a Deus! Dado por Jesus. Então é um trabalho profético ligado à profecia, ao ministério profético e ligado também ao ministério apostólico. Por isso que não existe cada um Deus usa de uma maneira, não. A Bíblia diz que Deus usa todos de uma mesma maneira. A expressão que muda, às vezes, o modo de expressar, agora o sentido é um só. Versículo 7, irmão, do capítulo 11, do Apocalipse. Encontrou? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará sua guerra e os vencerá e os matará. Olhe bem, esse testemunho deles serão dados por quantos anos? Mas as nações vão pisar Israel por quantos anos? Está no versículo 1 e 2, como foi lido. E darei poder, se não quiser colocar, pode. Louvado é o nome do Senhor, da glória. Isso. E foi dado uma cama semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse, levanta-te e mede o quê? Só um pouquinho. Esse templo está reconstruído? Está? Então a nossa vida cristã é uma vida disciplinada e doutrinada e muito bem informada com as escrituras sagradas que demonstram verdadeiramente o caráter de Cristo. Olha lá no início, né? O templo de Deus. E o altar, e não os mestres, e os que nele adoram. Vai para o versículo 2. Já. E deixa o átrio que está fora do templo, e não mesas. Lamentação. Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. As duas testemunhas profetizarão por quantos meses? Quantos anos? 3 anos e meio. E as nações assolarão aquele local, sem o poder do anticristo, por mais 3 anos e meio. A mesma coisa, está compreendendo? Foi dado por 42 meses. É a mesma coisa nas últimas frases. Por 42 meses. 3 anos e meio. Com 3 anos e meio corresponde a quanto? 7 anos.
Por que nós estamos questionando isso? Porque está cheio de pessoas dizendo que você vai chegar num momento que os crentes irão para o juízo final para ser julgado lá. Isso é bíblico? E existem pessoas assombradas porque serviu a Cristo, mas está balanceado. Aí acho que vou ser condenado lá, sei lá, vou passar vergonha lá no juízo final. Não. Nessas alturas já a igreja está onde? Está ainda faltará 1000 anos para quando a igreja subir e Israel se reunir com Deus, o da promessa. No mesmo Espírito da igreja, ainda faltará 1000 anos para o juízo final. Sabia que era assim? Não. Então vamos analisar. Não sabia, não? Então, olhe bem. Agora, quando terminar esses 7 anos que Israel está a ponto de ser sucumbido pelo ministério do anticristo, porque, irmãos e irmãs, analisam bem. O anticristo ele está presente. Depois que o Senhor preparando, ele já preparou. O estudo do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, ele revela a primeira potência do anticristo, que vem trazendo 4 impérios mais principais. E hoje, o anticristo da época de Daniel, em outros personagens, está presente para enfrentar quem? Cristo. Jesus, o Senhor da glória. Só que o anticristo, apesar que ele está tão bem apoiado pelos seus agentes, só que ele não pode inaugurar o reino. Sabe por que não pode? Porque você, nós somos membros do exército de Cristo. E ninguém pode com esse povo. Ninguém pode com esse povinho de Jacó. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Ninguém. Então valorize o que você tem. Valorize o que você tem. O anticristo não consegue inaugurar o reino. Lá em Babilônia ele queria inaugurar o reino, mas quem barrou foi 3 homens, glória a Deus. E aqui na terra tem o exército de Deus. Considera o que Deus te deu. A união. Por isso ele não consegue. Logo a igreja subir, o que acontecerá? Ele se estremecerá para inaugurar o seu reino lá no local do petróleo da maior riqueza, que é a ganância dos religiosos, formalista, é induzido pela ganância. Só que no momento que o anticristo pensar em inaugurar o seu reino lá em Jerusalém, o que vai acontecer? Deus vai mandar 2. Nós lemos aí 2 profetas. Meu irmão, nós não lemos, mas a palavra diz que eles têm poder de fechar os céus por 3 anos e meio sem chuva. Imagina bem, estão com 140, mais ou menos assim, dias sem chuva. E a calamidade já é terrível sobre a terra. Imagina 3 anos e meio sem chuva. E ainda as águas que existirem, elas serão transformadas em sangue. Está no capítulo, em 11, versículo 4, não é? Em 5 e 6 fala sobre as pragas que virão para as mansões dos ricos também. É tanta praga que não é possível combatê-lo. Nessas alturas, a igreja está onde? Estará onde? Na glória. Então o anticristo não poderá inaugurar o reino, porque existe na terra 2 testemunhas com a autoridade do céu. Glorificado é o nome do Senhor. E eles não morrerão enquanto Deus não permitir. Versículo 10 do capítulo 11 do Apocalipse. Entrou? Já colocou, irmãos? E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão.
e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Agora, para nós, para nós, esses dois profetas são dois portadores da justiça de Deus ou são perturbadores? Eles são perturbadores para nós? Não. São agentes de Deus, propagador da justiça divina, e nossos irmãos, nossos coerdeiros em Cristo. Esses dois profetas são nossos irmãos, bem lá da glória, exercendo os sinais de Elias e Moisés. Já foi explicado, analise bem, está aí. Agora, entra o processo, quando Jesus estava sendo preso, ele foi enviado para Herodes, por meio de Pilatos. 23 de Lucas conta a história, que ele está analisando, assim, abreviando para ter uma conclusão melhor. E Pilato e Herodes eram inimigos, mas naquele mesmo dia tornaram-se amigos, visando que tinha vencido Cristo. Então o processo da falsa paz já será identificado no ministério de Pilatos e Herodes, que eram inimigos, se tornaram. Vocês estão compreendendo hoje o mundo inimigo, o mundo político, o mundo de inversões de valores, agora encontra aqui um mundo unido. Está compreendendo? O mundo unido, mandarão presentes uns aos outros, povos de vários lugares, quer dizer, os que não estiveram ao lado de Israel. Mandarão presentes uns para os outros, e por fim, aí entrará o processo de uma falsa paz. Está falando de ser simples na sequência, né? 3, melhor dizer, Paulo expressando, quando o disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Ele usa uma figura de linguagem, mas tiver de parturiente. Agora analise bem. E dentro desta fase, desta união mundial, a paz mundial, porque na visão dele, eles venceram os dois profetas de Deus, chamando-os de perturbação, é o que Jesus disse. Se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, mas a mesma palavra há de julgar no último dia. E ela fica privada. O mundo está nessa situação. Como Jesus tem a promessa de reinando e conquistando, entregando ao Pai, essa promessa, eu vou variar um pouquinho para nós chegar lá no capítulo 11, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 24. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Conhecer Cristo, irmãos, na vida é a nossa segurança. Mas conhecer não por emoção, mas dentro da razão da palavra de Deus. Depois virá, quando o quê? Quando estiver entregado o reino a Deus, vírgula, ao Pai, vírgula. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, a igreja será arrebatada antes do fim, irmãos. Jesus ele vai conquistando, ele conquistou o paraíso que estava embaixo, levou para o terceiro céu. Ele conquistou os que estavam perdidos, trouxe-nos a salvação, glória a Deus. Formou a igreja, entregando a igreja na direção do Espírito Santo de Deus, o salvando. Olha coisa linda. Aí, analise bem o que estamos referindo nesta palavra de Deus. Ele vai reinando. Logo os dois profetas forem mortos, entrarão o que é uma falsa paz por 3 anos e meio. É o tempo que o anticristo vai reinar. Ele nunca vai inaugurar o reino. Nunca inaugurará. Imagina bem. Vê no capítulo 13 do Apocalipse 13, versículo 3. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, da glória.
A palavra primeiro, ela veio nos revestindo do Espírito Santo. E depois, junto com o revestimento, vem as profundas revelações de Deus atribuídas aos seus filhos. Gostaria que as irmãs, os irmãos prestassem bem atenção, porque a honra lá do céu que Deus entrega à igreja, revelando os seus ministérios e condizendo ele como pai da igreja, amigo da igreja, e entregou seu filho, salvador da igreja. Ele presta toda a atenção para com a igreja. Aleluia. É capítulo 13, versículo 3, é isto, né? E vi uma das suas cabeças com feridas de morte, e a sua chaga mortal, e foi-lhe curada, e toda a terra se maravilhou após a quem? A besta. É o tempo que ele irá governar, 3 anos e meio. 3 anos, aí não está falando 3 anos e meio, no versículo 4, na sequência, fala que os 3, ele deu poder para, versículo 5, perdão, 3 e 5 do Apocalipse mesmo, fala que ele vai governar ainda 3 anos e meio, mas devido à falsa paz que haverá. É o 5, né? E foi-lhe dado uma cabocla para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para agir por quantos? Por esses 42 meses, o tempo da falsa paz. Quando essa falsa paz estiver em pauta, mas Israel, ou o anticristo, como estou referindo, hoje ele inaugura porque a igreja está presente. E não tem como, porque a igreja é o exército de Deus. Logo a igreja subir, Deus mandará as 2 testemunhas. Também não dá para ele inaugurar. Mas depois que as 2 testemunhas forem mortas, quem ficará? Israel. O povo da promessa. Quem tocar Israel, toca na menina dos olhos de Deus, não vai prestar. E nós já somos testemunhos, já estamos adiantando as profecias. Glória a Deus. Aí o que acontecerá? Jerusalém será cercada de exército, de uma maneira que ele não encontrará saída para os lados. É onde Israel clamará por Deus, por Cristo. E o Senhor descerá como poderoso na guerra. Por isso que, assim como a nuvem, ou as nuvens, é um sinônimo de levar a Cristo e trazer a Cristo para o arrebatamento, na cultura bíblica, o cavalo é sinônimo do quê? Guerra. A cultura é uma linguagem figurada. Por que ele descerá montado em um cavalo? Eu não estou lendo, não vou esticar mais naquele texto, para que a hora seja mais aproveitada nesse comentário. Então ele descerá nunca sobre um cavalo branco com a igreja. Por que o cavalo branco? Porque aqui a igreja também descerá vestida com vestes brancas. Só que a grande guerra, ela promove derramamento de sangue, poluição e químicas terríveis que está sucedendo hoje. Só que as suas vestes e os seus acompanhantes vestidos de brancos não se mancharão com as químicas que estão, porque o Senhor da glória, ele colocou em nós o Espírito Santo igual ao corpo de uma garça. Quem já viu? A garça. Ela tem um preparo no corpo, ela pisa dentro do lamaçal, e o lamaçal não pega nela de jeito nenhum, não atinge. Eu já vi isso, né? Onde tem água, tem garça, ela é branquinha, ele vive no meio da lama e não se suja. É o preparo que Deus trouxe. Aí o crente hoje, ele vive no meio desse mundo, desse lamaçal, mas não contamina com o mundo, porque o Espírito de Deus nos segura, nos limpou a mente de uma maneira toda especial. A mente não contamina.
Aí veio Jesus no cavalo branco, parecia ser o quê? Guerra. Vamos abreviando. Passa para o Apocalipse 19 e versículo 20, 19. Apocalipse 19, 19. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Ele viu o quê? Lá no céu, aqui na terra? Claro. Guerra na terra. Via vez que os reis da terra, reis, seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre e o seu exército. Anjos e igreja em forma de anjos. Versículo 20. É bom você estar sempre a par das informações que hoje é revelada a nós. E o que é que aconteceu? E com ele, vírgula, que diante dele fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então haverá uma grande guerra aqui na terra, lá no Vale do Armagedon, se não der. Depois nós continuaremos. Veja bem, quando Jesus vir, então ele encontrará uma resistência satânica. Aonde? Aonde? No Vale do Armagedon, Megido em grego e Megido em português, haverá uma grande guerra sobre Cristo e a sua igreja contra. Agora imagina bem, o lago de fogo tem alguém habitando lá? Não. Tem, irmãos? O inferno recebe as pessoas que hão de voltar para o juízo final. E o lago de fogo recebe alguém que nunca mais voltará, nem para o juízo final. Quem for para o lago de fogo, irá para sempre e não terá mais retorno para o juízo final. Portanto, a heresia do mundo está tão grande, tão terrível, o sinal do anticristo está tão equivalente na terra, tanto em sinônimo assim, ou emblemas, quanto também em palavras de inversão de valor. Se os irmãos olharem no Apocalipse, capítulo, não precisa passar, não só aí. Se os irmãos olharem no Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, a besta está sobre 7 colinas. Aí entra o processo do estudo da geografia. Que a geografia da Bíblia é inspirada, aonde identifica as terras, os locais são inspirados, a gramática da Bíblia em português é inspirado, e o pregador deve ser sujeito à Bíblia, acompanhando. Às vezes você vai ler a palavra e ela requer que você entenda um pouco de geografia. Quando vamos ler a única cidade que existe hoje, que está 7 montes, quem sabe? Não sabia não? Por que a gente tem muito cuidado na igreja para não usar aquela fé que eles usam lá, não é? Assim por diante. Então, veja bem, porque este império, ele não passará a outro império, ele vai de choque com o império cristão. Com o império de Cristo, somente Cristo anulará. Então, na chegada de Jesus montado no cavalo branco, assim por diante com seus exércitos, haverá aquela grande guerra. E este e o falso profeta serão cancelados seu ministério e inaugurarão o inferno. Estão entendendo ou não? Então, o primeiro que vai ser lançado no lago de fogo é a besta e o falso profeta. E o segundo? Não. Vamos ao Apocalipse, capítulo 20, verso 10.
Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Por isso que hoje, irmão, nós não podemos de maneira nenhuma transferir culpa, culpando o diabo, porque a situação é grave. Não devemos culpar o diabo em nada. Se ele, porventura, nos engana, enganar por acaso, é porque você deu lugar a ele. Mas não que ele tem poder aquisitivo, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, vírgula. Onde estão o quê? E é 2 etapas de juízo, não é? Primeiro, quem vai ser lançado lá? Segundo? Terceiro? Não está aí, não é? Isso aqui. O diabo que... onde está o falso abeste e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todos sempre, diz a palavra de Deus. Pode avaliar, existe, até chegar nesse momento, ainda não chegou o fim. Depois que a besta for lançada no lago de fogo, aparece 1000 anos de paz, e depois desses 1000 anos de paz, aquelas pessoas que Deus usou, mas não habitou, apenas usou para confessar Cristo como Senhor, eles se levantarão em uma guerra mundial contra Cristo. E pode avaliar que no capítulo 20, versículo 7, diz a palavra que se levantará Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? São 2 filhos de Jafé que fundaram o reino do norte. Está em Gênesis capítulo 2, 10, versículos 1 e 2. Veja bem, já concluindo praticamente, aí já encontra o lago de fogo sendo inaugurado, sendo reinaugurado, ou inaugurado pela besta o falso. Depois... ele já está lá. Onde está a besta e o falso profeta? Vamos para o capítulo, mesmo 20, capítulo 20, só o versículo. Aqui é o versículo 11. Vou olhar na minha Bíblia, a palavra de Deus. Aí depois que esses agentes forem julgados, o que aparecerá? Aparecerá o trono. Aí entra o juízo para os condenados. Estão compreendendo? Funciona. Só que as irmãs estão compreendendo que antes desses acontecimentos, haverá a reunião de Cristo na igreja antes do juízo final. Então a nossa segurança, a nossa garantia é plena em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E aí entra o processo do juízo final. Aí tem 3 agentes julgados lá, deste o falso profeta e o diabo. Por que você não pode condenar o diabo? Porque lá no juízo final ninguém vai encontrar o diabo para transferir culpa, não. A pessoa faz unicamente sozinha, sem advogado, sem demônio, sem nada. Está compreendendo? Agora no versículo, acho que é o versículo 14, que eu não li aqui na minha Bíblia, passa o versículo 14. Isto. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Por que a morte foi lançada no lago de fogo? Porque é os últimos a ser condenado. A morte vai morrer. Que significa? A morte irá morrer. Ela não terá mais acesso ao povo de Deus. Passa para o 15, terminando esse assunto tão importante da palavra de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. Quantos tipos de juízo existiu aí nesta noite? Desse comentário nosso. Quantos? Os irmãos compreenderam que não é importante você exercitar a Bíblia? Quantos tipos de juízos? 3. Primeiro, o ministério do anticristo. Segundo, o diabo. E terceiro, o ser humano condenado.
3 etapas. Nessa etapa, então, quando o inimigo for lançado, não aparecerá o trono branco. É essa mesma natureza que está. No momento em que o anticristo for também julgado e lançado no lago de fogo, não aparecerá ainda o trono branco. Será a natureza, essa natureza que ainda está. Depois que o anticristo for lançado no lago de fogo, aí Jesus estabelecerá aqui na terra uma paz por 1000 anos. Ainda. E a igreja reinando com Ele. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então a segurança é máxima. Eu vou só terminar, se não quiser aproximar, já pode. No Apocalipse também fala sobre este assunto tão importante da palavra do Senhor nosso Deus, no Apocalipse, mesmo no capítulo 20, essa palavra de Deus, no versículo 3. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. É os 1000 anos de paz aqui na terra, cumprindo a palavra de Jesus. Ele dá todo o poder no céu e na terra. E na sequência de E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí o diabo ainda não está preso. Depois que a besta e o falso profeta forem lançados no lago de fogo, então Cristo Jesus, ele tirará a maldade desta terra e lançará onde? No abismo. Se nós só estendermos mais nossa palavra, não hoje estou referindo, já chegará essa época que até os animais serão vegetarianos. Os animais deixam de serem carnívoros e voltam o mesmo período em Adão. Porque Jesus, ele é o segundo Adão que veio do céu em espírito vivificante. Assim como todos caíram em Adão, os que recebem a Cristo são justificados com Ele e reinam com Ele. Enquanto a irmã aproxima dele do Apocalipse capítulo 5, versículo 10, encerrando, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Dá para se sentir feliz com Cristo ou não? Dá para sentir seguro? Antes do juízo final, a igreja está com Cristo glorificada. Aleluia. E para o nosso Deus nos fizestes reis e reinarão sobre o quê? A terra ainda. É no momento. Vocês estão compreendendo ou não? É tão difícil de entender o Apocalipse? É difícil? Não, porque primeiro nós temos a Bíblia em nossas mãos. Então, não, primeiro nós temos a essência da fé. Segundo a Bíblia, nós temos fé de heróis. Mesmo com nossas falhas, mas nós temos fé para crer. Glorificado é o nome do Senhor. E nós temos a profecia que é extraída pela Bíblia, a palavra de Deus. Então o mundo está nessa situação. Ele está caminhando para um confronto com Cristo, ser humano. Os irmãos podem ver que essa união global, o mercado comum europeu, união religiosa, os 10 países da Europa ligados ao ecumenismo. Já leram isso na Bíblia? Não leram ainda? Está aqui no Apocalipse 17:11. Sobre os 10 países, os 10 reis, que juntamente com a besta se unirão. Sabe que besta? Cadê a irmã Iracema? Está aí para dar os avisos ao irmão? Para não extrapolar o horário. Se você não sabe o que significa a palavra besta, sabe, né? Besta é um animal.
Só que na origem dada ao anticristo, a besta é um animal que Deus não criou. Alguém poderá dizer, mas Deus criou todas as coisas. Mas, segundo o que se vê na Bíblia, cada animal, Deus criou um casal. Sim ou não? Um casal de onça, de urso, de todo tipo de animais. Só que Deus não criou um casal de besta. No sentido original. Como veio a besta? Está escrito no Levítico 19, para não fazer mistura de animais de diferentes espécies. Então, no mundo rebelde, o povo misturou animais de diferentes espécies. Tanto é que a mãe da besta pode ser uma jumenta, mas o pai não pode ser jumento. É um cavalo. É o contrário, sabia? É mistura de cavalo com jumenta. Ou de égua com jumenta. É o contrário. Pode ver que se juntar com um casal desse tipo de bestas, todo casal de animais você tem mais filhotes. Mas o burro não transmite geração e nem a burra se engravida. É essa cunha que o Senhor, Deus de Israel, revela a nós sobre o ministério do anticristo. Então, que resultados tiremos do ministério do anticristo? Nada. É um ministério totalmente neutro, que não tem fruto. Exemplificado nos animais. Vocês compreenderam ou não? Poucos compreenderam, mas é importante você ter bastante convivência com a Bíblia. Não é obrigação, é um dever. E nós temos esta obrigação com a Bíblia Sagrada. Então, os animais, eles se domesticam, se convivem com o trabalho, mas a besta nunca se amansa. É o tipo do crente rebelde, ele sempre costuma com o Evangelho, mas não amansa no Evangelho. Qualquer coisa ele se explode. É terrível a situação. A besta, ela é traiçoeira. Ela faz que vai ao precipício, tira o corpo fora, quem sabe disso? E deixa a pessoa lá no abismo. São coisas que vêm com essas características e é o sinal que Deus deu, o nome que Deus deu, o império dela. Agora, nós, hoje, dentro do Evangelho, nós estamos de olhos abertos. Estamos? Espiritualmente falando, estamos de olhos abertos, porque nós reinaremos com Cristo na glória e na terra iluminada com a sua glória. Eita Deus maravilhoso, é só glória. Esse tempo aqui, Deus abençoe. É aquele tempo não haverá maldição na terra. Durante quantos anos? Por que não haverá? Porque o Senhor disse, é-me dado todo, aonde? E nós lemos hoje em 1 Coríntios 5, 15, 24. Convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que há de ser cancelado, anulado, é a morte. É a morte. Onde está o morto, o teu aguilhão? Já leram isso, não? Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? 56. Onde está o morto, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é morte, e a força do pecado é a lei. Tome cuidado, leu o Antigo Testamento, mas procure assim enquadrar no Antigo Testamento, mas o que está escrito no Novo. Caso contrário, a pessoa nunca sairá do pecado. E está no aguilhão da morte. Então é necessário referir esses ensinamentos tão importantes na palavra de Deus. O aguilhão do pecado é a morte. E a força do pecado? A lei. Por quê? Porque ela é boa, mas o ser humano é mau, não pode cumprir. E não podendo cumprir, o pecado não se afasta, porque está compromissou com algo que não pode corresponder à altura que a pessoa está. Que Deus continue nos abençoando. Vamos já fazer esta oração, a manhã está aproximando. Quem gostou do comentário?
Exatamente. Então, são assuntos bíblicos que nos levam muito bem informados. Os profetas profetizaram assim. Os apóstolos também, pode vir, irmão. Senhor Deus, Pai poderoso, está, meu Deus, o teu trabalho maravilhoso. Senhor da glória que o Senhor tem nos dado, Senhor, nesta época tão importante. E nós te agradecemos por esse trabalho tão lindo que o Senhor tem nos dado. O trabalho sobre a revelação da tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus e meu Pai que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Graças